aos Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica em ações de graça. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai. Então o Deus da paz estará convosco. Ansiedade sem crise. Repita isso para você mesmo. Ansiedade sem crise. Amém? Não se esqueça de que o melhor culto, a melhor palavra, a melhor oração, o melhor louvor é aquele a qual eu crio expectativas de necessidade. Antes mesmo deles acontecerem, eles já se realizaram. Eu não tenho dúvida de que um dos piores momentos da vida humana é aquele quando vem o que nós chamamos de crise. Aquele tempo em que o medo toma conta da mente e a angústia vem e toma conta do coração. Apesar de que a ansiedade e o medo, quando controlados, serem totalmente saudáveis e funcionarem como um sinal que prepara para os novos desafios. E se esses desafios não forem superados, a ansiedade e o medo favorecem a nossa adaptação às novas condições de vida. O ser humano, ele consegue ser assim, mutável. Meu querido, não viva pensando que você tem que ter tudo aquilo que o outro já tem. Ou você não vai ter nem a sua vida. Por isso eu quero que perceba se você tem ansiedade, a fim de que você receba um tratamento de Deus nesta hora. Então escute aqui agora o que eu vou dizer a respeito dos diversos e confusos sintomas que existem. Falta de ar ou sufocamento, tonturas, tremedeiras, palpitações, frio ou calor excessivo, além das mãos estarem geladas, suor excessivo, boca seca, formigamento nas mãos e braços, mal-estar na barriga ou no peito, ânsia de vômito, falta de vontade ou dificuldade para comer, vontade incontrolável de chorar, sensação de que algo trágico está para acontecer, como a morte súbita ou enlouquecimento, vontade de sair correndo. Meu querido, contente-se em ter aquilo que você plantou, porque Deus é aquele que pode fazer nascer. O texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vem instruir aos irmãos e amigos para que não se perturbem com os últimos acontecimentos, coisas que poderiam estar agora trazendo tragédia no meio da igreja. E ele começa o seu texto dizendo de maneira maravilhosa assim: se alegrem. E ele diz, e eu repito, alegrem-se, de maneira que possam perceber que Deus está no controle. Alegrai-vos, alegrai-vos. A ansiedade ou preocupação com o futuro pode vir, mas não pode nos deixar doentes. Paulo está dizendo isso. Estes irmãos viveriam momentos de angústia e dor com a perseguição advinda de Roma contra eles por eles serem cristãos. Pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo. E ansiosos, mas não ao ponto de não podermos esperar. Pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo.
e ansiosos, mas não ao ponto de não podermos esperar. Seu problema é grande, mas fácil de resolver. Trancafie a ansiedade antes que ela prenda você. Mas como deter essa sensação terrível que eu sinto? Porque a crise vem para todo mundo, pastor. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que precisamos tomar 3 posturas para controlar a crise da ansiedade. A primeira coisa que nós podemos ver, ela se encontra no verso 6 e 7. Você precisa falar, mas com quem resolve? Ele está falando de oração e súplica. Tudo pela oração e súplica e com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus guardará seus corações e mentes. Conversar com quem pode ajudar vai trazer satisfação e sensação de resolução. É preciso ter em mente, meu querido, que tais sentimentos, todos eles, são normais e não podem de maneira alguma te fazer mal. Não há relatos de pessoas que morreram em razão dos inúmeros sintomas que uma crise de ansiedade pode apresentar. E você ainda deve tentar combater um possível ataque de pânico, o ataque de ansiedade. Portanto, treine o seu racional para aceitar o que está acontecendo e acreditar fortemente que tudo vai passar. Deus é contigo. Praticar regularmente técnicas de relaxamento, como alongamentos, reflexão bíblica, pode ajudar de maneira preventiva e diminuir os riscos da crise. Por isso você precisa falar, mas falar com quem resolve. E falar através da oração e da súplica, com ações de graças para Deus. Está entendendo? Pratique a oração, a súplica, com ações de graças. E isso para Deus. A segunda coisa que Paulo vem nos ensinar é que você precisa pensar. Respire coisas boas. Oxigene o sangue e o cérebro. Você precisa pensar, está escrito no verso de número 8. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Pensem. Preciso elevar a mente para tudo o que é bom. E precisa lavar a mente de tudo que é negativo, sujo, malicioso, maligno, estragado, nocivo. Pega um saco de papel, igualzinho nos filmes. Em seguida, cuide para sair da situação que possivelmente provocou os sintomas. Pega o saco e vai respirando lá dentro. É preciso atacar freneticamente esses sintomas que vêm vindo sobre nós. E essa oxigenação vai ajudar você a limpar sua mente. Você não pode ficar atacando a comida, meu querido. Deixe o chocolate quieto. Pare de comer excessivamente, porque parar de comer também não pode. Ficar tão magrelo ou tão magrela de tanto malhar, de fazer caminhada também, isso não vai curar a sua mente fraquejada pela crise de ansiedade. Recompense o seu cérebro entregando a ele a palavra de Deus. É lógico que a prática regular de um esporte, orientado, é claro, como forma de atividade para lhe dar prazer, realizar, trazem um bom e tranquilo equilíbrio entre corpo e mente. Palavras de conforto e de estímulo trazem também motivação. Dedique-se então a encontrar o alicerce da sua vida, trazendo a fé e expectativa para um bom futuro. Se agravar o caso, busque ajuda médica, viu? Para parar ou prevenir a ansiedade imediatamente. Por isso Paulo falou assim, você precisa pensar, respirar as coisas boas. Paulo ainda nos ensina que precisamos copiar o líder.
autoconhecimento de Deus por perto. É o verso de número 9 que vem nos falar. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. Se dá certo com o líder, comigo vai ser a mesma coisa. O simples fato de tomar consciência desse conteúdo e das dicas para lidar com essa fase podem fazer uma enorme diferença na qualidade de vida e até mesmo ajudar na conscientização de um tratamento mais eficaz ou até mesmo medicamentoso, uma vez que você entende como controlar a ansiedade. Copie o seu líder. É um autoconhecimento de Deus por perto. Já viu ele passar desespero, ficar descontrolado, ficar pensando no como vai ser? Não. Ele pega e age da maneira que Deus quer que seja agido. Por isso eu repito, você precisa falar, mas com quem resolve. Você precisa pensar, mas pensar em coisas boas. E você precisa copiar o seu líder, que tenha autoconhecimento de Deus. E você? O que você está vivendo? Certa vez colocaram um falcão em um cercado de 1 metro quadrado, mas aberto por cima. Apesar de sua habilidade para voo, ele vai sempre ser um prisioneiro. Sabe por quê? A razão é que um falcão sempre começa o seu voo com uma pequena corrida em terra. Sem o seu espaço mínimo para correr, para começar o voo, ele nem mesmo vai tentar voar e permanecer prisioneiro pelo resto da vida. Ele vai ser assim, nessa pequena cadeia sem teto. Mas também eu quero que você repense a respeito do morcego. Uma criatura notavelmente ágil no ar. Ele nem enxerga e não bate em nada. Mas ele não pode sair para o voo de um lugar nivelado. Se for colocado em um piso completamente plano, tudo que ele conseguirá fazer é andar de uma forma confusa e dolorosa, procurando alguma ligeira elevação de onde ele possa se lançar. Ele vai ficar ali preso sem saber o que fazer, porque ele só pode voar se ele estiver de um lugar alto e se lançar para baixo. E a abelha? Você já pensou sobre a abelha? Uma abelha, se cair num pote aberto, ela vai ficar lá até morrer ou então ser removida. Ela não vê a saída no alto, por isso persiste em tentar sair pelos lados, ou então próximo ao fundo, até que morra de tanto se atirar contra o fundo do vidro. E a ovelha? A ovelha é colocada num curral e depende do pastor que sempre a apacenta e a leva para passear. Quando ela está em perigo, o pastor a chama ela pelo nome e ela obedece logo, porque sabe que se não obedecer ela pode morrer. Existem pessoas, assim como o falcão, como o morcego, como a abelha e como a ovelha. Atiram-se obstinadamente contra obstáculos. Ficam tontos e insatisfeitos. Aceitam seu fim ou aceitam viver tendo cuidados, percebendo que a saída está logo acima, num olhar sobre um ponto de vista diferente, à distância de apenas uma oração. Se está difícil, fale, pense e copie. A saída está em olhar para cima, onde está Deus. Meu querido, em o nome de Jesus, não carregue um piano se você sabe que Deus lhe deu apenas uma flauta para tocar. Eu quero dizer aqui, não é para você colocar um peso em excesso, se você sabe que Deus não lhe deu esse peso todo. Deus veio para facilitar as coisas para nós, por isso Ele enviou o seu Filho amado. E nós colocamos sobre Ele a nossa fé e toda a nossa ansiedade. Ansiedade significa preocupação extrema, que machuca e paralisa. Eu não desejo para você isso, ovelha. Por isso, ouça a voz, a instrução.
os conselhos do pastor aonde você se encontra ali, no aprisco. Deus colocou.